Começando mais um podcast, é mais o meu, o seu, o nosso podcast do mercado imobiliário de Uberlândia. Meu nome, Sandermon Dailer, Cresce 33458, engenheiro civil e perito judicial avaliador. Hoje estou tendo a honra de trazer um amigo aqui de longa data, que também é músico top, homem de Deus. Pedro, que honra ter você aqui representando essa gigante que é a Renault Diniz. Se apresente para a nossa audiência. Obrigado. Até pra gente começar, para quem não me conhece, quem tá assistindo a gente aí, tendo esse contato pela primeira vez, meu nome é Pedro Emílio, hoje eu tô com 31 anos, casado, 2 filhonas, maravilhosa. Por hobby, gosto de música também. Não sou tão habilidoso quanto o Sandermon no contrabaixo, mas arrisco. E tô nesse mercado desde os 17 anos, então comecei no mercado imobiliário ali, final de 2011 para 2012, estava entrando ali no mercado imobiliário, e eu comecei, não foi direto na corretagem, eu comecei como correspondente bancário. Inclusive eu brinco que eu era um motoboy só que a pé, porque o meu trabalho era literalmente levar documentação no cartório, então eu saía do escritório, registrar contato, aquelas coisas. Então a minha vida no mercado imobiliário, ela começou, foi dessa forma. E dali, cara, literalmente paixão à primeira vista. É um negócio tão maluco que quando eu iniciei no mercado imobiliário, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo, já estava trabalhando. Assim que fiz 16 anos, já tinha tirado a carteira de trabalho, já era assinada, já com meu aniversário foi na fila tirando a famosa CLT e arrumando emprego. E quando eu me encontrei a primeira vez no mercado imobiliário, mesmo fazendo aquele serviço ali a pé de só levar a documentação no cartório, foi uma coisa apaixonante, né? Foi despertando interesse. Já foi despertando interesse. Então, segui ali durante uns bons anos como correspondente bancário. Dá uma encurtada aqui que é longo, né, o assunto. Mas iniciei como correspondente bancário, depois passei como corretor de imóveis, fiquei autônomo muito tempo, depois fui para house de construtora aqui na cidade de Uberlândia também. Sou daqui, né? Sou nascido e criado aqui em Uberlândia, enraizado nessa cidade maravilhosa. E depois como corretor eu entrei na área de gestão e de todo esse trajeto, né? Tudo isso me preparou para onde eu estou hoje, né? Que hoje eu sou gerente comercial da construtora Renault Diniz. Eu te considero o CEO dela aqui em Uberlândia, você que manda isso. Não, aqui no podcast eu só trago CEO, Pedro. Não vem com história, não. Ô, Pedrão, mas que honra. Eu lembro de você quando você estava em outro player no House. O que você, assim, se fosse para você resumir aqui para o nosso mercado, porque o turnover do mercado imobiliário você sabe que é grande. Sim. Tanto a nível de correspondente, de corretores, consultores, gestores. Mas na sua visão, o que você enxerga de evolução do mercado da época que você iniciou como corretor e agora você é à frente dessa operação como CEO, como gestor comercial? Várias pessoas devem te interpretar de alguma forma diferente, né? Mas eu prefiro te chamar de CEO. Pedro, CEO Olha da a responsabilidade. Pedro, CEO da Renault Diniz aqui em Uberlândia. Então, essa evolução, assim, para você, o que você enxerga? Como foi essa evolução do mercado imobiliário nos últimos anos? Cara, esse é um assunto muito legal e que eu acho que, inclusive, ele faz as pessoas se manter no mercado imobiliário, porque ao mesmo tempo que eu considero muito tempo, né, a maior parte da minha vida está no mercado imobiliário, mas ainda assim ela é uma área que sempre tem novidades. Então é uma coisa tão doida assim. Eu lembro quando eu iniciei como corretor de imóveis a primeira vez, a primeira impressão que eu tinha, porque eu já tinha contato com corretores. Então, naquela época, eu fazia ainda como correspondente bancário um PAP nas imobiliárias, fazia contato com os corretores, que inclusive é muito parecido com o que eu faço hoje ainda, né? Criar esse relacionamento, fazer esse network. Então lá atrás eu chamava o corretor para falar para ele: traz seu processo comigo, meu processo aprova rápido, vamos fazer aqui comigo e tal, vou te dar uma atenção. E ali começava aquela início de relacionamento. Quando eu fui para corretagem, eu tinha uma visão assim, ó, para ser corretor é fácil. É só vender imóvel. E aí, meu amigo, é onde a gente cai do cavalo. Porque não é fácil. E ali eu comecei a estudar
o mercado imobiliário, porque assim que eu entrei no mercado imobiliário, tudo era muito diferente. Eu tenho uma leitura, assim, uma recordação antiga, de que naquele tempo não existia muitas pessoas para te ajudar no processo. Eu tenho uma sensação que antigamente era algo mais você e você. E não tinha ninguém que ensinava o passo a passo de como você ingressar no mercado imobiliário, ninguém contava os tombos, Mas né? eu sou dessa geração aí. Eu É, aprendi meio no pulo, na exatamente. rua. Então, quando eu cheguei a primeira vez no mercado imobiliário, eu já comecei, na verdade, foi com decepção. Foi chegando no mercado imobiliário e não vendendo, porque, embora eu ainda conheça, olha só, eu já conhecia o processo, eu sabia o que precisava para financiar, eu já entendia como montar um fluxo de pagamento, embora eu não vendia, né, imóvel, mas ainda assim, na minha cabeça, pô, é só vender. É só estar disponível Só aqui, vender facinho. colocar lá no Instagram, corretor de imóveis e acabou, né? Nessa época também nem existia isso de vender imóvel no digital, né? Mas, é... então, ali eu passei um período de escassez por não vender. Mas eu não vendia por quê? Eu não tinha conhecimento. Eu sabia como era ser Mas essa é a correspondente visão de muita bancário. gente, acha que é simples. E não precisa de conhecimento. E é aí que eu acho que vem um dos principais enganos, porque a gente tem que estudar constantemente. Hoje eu vejo, por exemplo, dentro da Renault Diniz, a gente entregou um produto. Esse um produto que a gente já entregou na cidade de Uberlândia, quero falar mais dele mais na frente, mas esse um produto que a gente entregou aqui na cidade, ele passou por várias mudanças e a gente atendeu várias personas de pessoas diferentes para vender o mesmo produto. E o que Então não faz existe um padrão, né, não de existe um cliente. padrão, porque eu acho que assim, hoje, com a tecnologia tão avançada, eu tenho essa visão. Se existisse uma fórmula secreta para se vender o imóvel, a gente contratava uma IA e ela ia disparar mensagens aí para os clientes e estava tudo vendido. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, o que eu vejo assim, de lá para cá, eu acho que mudou foi tudo. A forma de você vender, a forma de você negociar, com quem que você negocia, eu acho que tudo evoluiu demais. E a gente vive também uma era que é uma era da informação, né? Todo mundo tem muita Muita. informação constantemente, né? Então, isso fez com que mudasse todo o cenário. Então, lá atrás, quando vendia imóvel, lógico, algumas coisas a gente ainda tira proveito para trazer para o nosso tempo atual, mas eu acho que mudou tudo. Tudo ficou muito diferente. Pedro, a Renault Diniz, ela é de uma outra cidade, eu não sei, eu quero que você conte aqui pra galera, mas já que você tá nesse player, tá à frente dessa operação, junto com os donos, diretores, Sim. investidores, o que faz de Uberlândia um polo tão interessante para que as incorporadoras de fora venham com essa crescente assim de investir em Uberlândia? Não, legal, né? Bom, eu sendo daqui, eu assisti diversas construtoras chegarem na cidade de Uberlândia. E não só chegarem, mas chegar para ficar, né? Uberlândia é uma cidade que ela tem um diferencial muito grande, que as negociações imobiliárias elas não param, né? Elas estão a todo vapor o tempo inteiro, a cidade crescendo muito, ela está num ponto muito estratégico aqui em Minas, que está perto das principais capitais, então aqui recebe investimento muito grande, mas a história da Renault Diniz chegar em Uberlândia, ela foi muito interessante que ela iniciou através da Caixa Econômica Federal. Então a Renault Diniz, ela é uma construtora que já tem 22 anos de mercado, né? Já atuando, já entregou aí muitos imóveis, tudo na cidade de Belo Horizonte. Então ela tá ali em Belo Horizonte e nas cidades limítrofes ali, né? De BH. E pelo histórico dela lá na cidade, o relacionamento que ela tem com a Caixa, teve uma pessoa que fez esse convite pro Bernardo, né, que é o Que proprietário da legal. construtora. Vem pra cá. Exatamente, convidou ele para trazer esse projeto de Belo Horizonte aqui para Uberlândia. Como é que você enxerga a gente vê que ali na Zona Oeste é uma região que está em uma grande fase de expansão, né? Sim, E uma região que começou a se verticalizar numa velocidade assim exponencial nos últimos anos. Como é que você enxerga assim? Você acha que a Renault Diniz também colaborou ali na região com aquele produto, com o Tóquio? cara, com certeza. Eu acho que o primeiro, o Tóquio, que foi o primeiro empreendimento aqui em Uberlândia,
É um empreendimento de 14 andares, 8 apartamentos por andar, torre única dentro do condomínio. Então, ele já tem um layout bem diferente dos produtos que a gente encontra ali no setor. Então, a Renault Diniz com o Tóquio, ela já trouxe uma imponência muito interessante ali pro local. E é tão legal a gente ver essas modificações que tem, que antes lá a gente entregou o empreendimento agora no dia 26 de novembro. A gente fez a entrega do empreendimento. Inclusive, aproveitar que a gente está entrando nesse tópico, a Renault, quando chegou em Uberlândia, ela fez o lançamento do Renault Tóquio. Quando ela fez o lançamento do Renault Tóquio, em contrato, a gente tinha um prazo para fazer a entrega desse empreendimento até dia 30 de outubro de 2026. E entregamos o empreendimento dia 26 de novembro de 2025. 11 meses. Cara, 11 meses de antecipação. É surreal. Para a cidade de Uberlândia, é surreal. Então, foi uma antecipação muito grande. E quando você chega lá no local onde está concebido lá o Renault Tóquio, ali tudo mudou. Já apareceu muitos comércios. Na frente do empreendimento já derrubaram um tanto de casa e estão fazendo tudo comercial. Ali, rua que era de mão dupla já virou de mão única. Então, eu acredito que todos os empreendimentos, quando ele nasce numa localização, ele vai fazer uma mudança não só visual, mas também cultural em toda aquela região. Tudo ali vai mudar, né? Então, não foi diferente com o Renault Tóquio. Coisa boa. Agora, você que está diretamente com os proprietários, diretores, você que participou, talvez em partes, do desenvolvimento do projeto Zurich, que a gente vai falar aqui do Roosevelt, que é o queridinho mais esperado, o mais próximo do centro de Uberlândia, com certeza. Na sua visão, quais os valores são fortes da Renault Diniz que você enxergou em tudo isso que você acompanhou no desenvolvimento do projeto do Zurich? Quais seriam os valores, os pilares da construtora Renault Diniz? Nossa, legal. Bom, você falou sobre os valores, os pilares. Dentro da Renault a gente tem um pitch, né, uma frase que a gente sempre carrega ele, que a gente fala que AP não é tudo igual. E lá dá para ver que isso todo mundo leva muito a sério. Então eles sempre estão envolvendo todos os setores, o setor de engenharia, o setor comercial como um todo. Não só eu como gerente, mas também os corretores, os executivos de vendas que ficam mais à frente com as imobiliárias, tem um envolvimento muito forte e uma discussão contínua sobre todo o processo. Então, quando iniciou o Renault Zurich, a gente discutia muito sobre o Tóquio. Então, o que a gente teve no Tóquio que a gente entende que foi um sucesso? Pô, vamos carregar para cá. O que a gente viu aqui que já não foi tão legal? Dá para modificar? Vamos modificar e vamos vir para cá. Então, hoje o Renault Zurich, ele carrega a nossa principal identidade, que é a maior varanda do segmento, né? Então, a gente vende uma varanda muito grande e a localização. Então, quando a gente fala que apartamento não é tudo igual, a Renault Diniz leva isso muito a sério. Então, ela faz um estudo muito amplo e contínuo. Então, a gente já lançou e a gente discute até hoje. E eu acho que o mais legal disso tudo é que a gente tem um corpo de engenharia aberto. Então, eu nunca passei por nenhuma situação dentro da Renault Diniz do corretor falar assim, eu tô com um cliente e preciso entrar dentro da obra, independente a fase construtiva que a gente tava lá dentro da obra com o cliente. Isso é um diferencial muito grande, viu? Sim. Falando sobre diferencial, a gente trazendo aqui os diferenciais, a gente vê que existe, quando se faz um lançamento, né? Quando se faz um lançamento, existe meio que um padrão para lançar, né? Ali, aquele tempo de reserva, sai o registro de incorporação, vende, começa a construção e tudo mais. E é natural do mercado, geralmente inicia-se as vendas, depois do registro de incorporação, iniciou-se as vendas, ainda vai um tempinho até você ver uma agressividade construtiva, você vê a construção evoluindo. Então, a gente liberou vendas do Renault Zurich dia 12 de novembro, liberou vendas. Agosto as obras tinham iniciado. Coisa boa. É muito legal. Então, por exemplo, hoje, a Renault Diniz, embora ela tenha 22 anos de mercado aqui na cidade, ela ainda é uma construtora jovem aqui. Na cidade não, lá em BH, né? Aqui ela tá com 3 anos, né? Perdão, falei errado.
Embora ela tenha 22 anos De em estrada, Belo Horizonte, mercado, de é. estrada, aqui em Uberlândia, ela ainda é uma construtora jovem. Só que agora, nesse momento, a gente já tem as provas sociais. Então, uma Isso muda coisa. muito o jogo. Exatamente, uma coisa é a gente falar que pela velocidade de obra, vamos antecipar em tantos meses a entrega de um empreendimento. Outra coisa é eu entregar um empreendimento antecipado. Então, essa prova social é muito forte. Então, ela faz parte do nosso histórico, é o primeiro aqui na cidade de Uberlândia. E para a gente entender que o caminho é o mesmo, que isso não muda, o Renault Zurich ele foi uma prova para mim também. Né? Ele foi uma prova para mim, Pedro. Então, quando iniciou a obra e eu não podia vender o produto, eu fiquei maluco. Eu falei, pô, tá, alguma coisa aqui tá diferente, né? Mas aí quando foi em novembro liberou e a obra ali é a todo vapor, então você chega lá hoje, já tá com os muros sendo pintados, a parte de fundação toda desenhada, já tá iniciando, então tudo muito à frente em relação às nossas etapas construtivas, sabe? É isso, Pedro. Você na sua atual posição, o que mais te motiva no mercado imobiliário e qual o impacto você acha que esses empreendimentos, principalmente agora, vamos falar do Zurich, né? Uhum. Qual o impacto social ali que você acha que o Zurich vai causar na região? Duas perguntas. Boa, O que mais te motiva e qual que é o impacto do Zurich para aquela região? boa. Região. Para falar o que mais me motiva. Religião não, né? Porque apesar do Zurich estar de frente à Quinta Presbiteriana, Quinta presbiteriana. Mas, bom, vamos lá. Falar do que mais me motiva. Hoje, a minha visão do que me motiva no mercado imobiliário, ela foi algo que foi construído durante a minha carreira. Teve uma vez, assim, teve uma vez que eu já tive equipes de corretores debaixo da minha gestão, né? E quando eu tive corretores embaixo da minha gestão, eu sempre fui uma pessoa que tive problema com autoestima. Então, desde que eu era criança e tal, fui com a sua ou com a Com de a quem tá em minha. volta? com a minha. Então, eu sempre tive problema com a minha autoestima. Então, é algo que eu fui tratar até com um psicólogo para melhorar isso. Embora às vezes não pareça, mas eu sou muito tímido, entendeu? Tô aqui gravando o podcast. Parece não. Tô aqui no podcast, meu estômago tá assim, ó. Só querendo, dá até ânsia, mas é ansiedade, é essa que. Então, eu sempre busquei tratar isso, né? E quando eu tive a minha primeira equipe, o que mais me batia na minha cabeça era, cara, quem sou eu para liderar essa galera aqui, sabe? Eu tinha essa falta De aprovação. de a autoconfiança muito baixa, então eu tive que buscar tratar isso realmente, estudar e tal. E aí eu tive um episódio que foi muito interessante. Uma pessoa que é corretora, assim, muito bem sucedida aqui da cidade de Uberlândia, um corretor, uma vez ele passou um tempo, eu tinha ido para uma outra incorporadora fazer gestão, então tinha deixado aquela equipe, que eu era de uma imobiliária. E aí, quando passou-se um tempo, esse corretor fez uma postagem no Instagram. Cara, é emocionante para mim. Até hoje, assim, é um negócio muito, muito doido, assim. Pode falar, pode honrar, agradecer, tudo certo. Ele foi e fez uma postagem, assim, no Instagram, num texto, e lá no meio de todo aquele texto tinha um agradecimento especial à minha pessoa, que eu ajudei ele a trilhar esse caminho, legal, sabe? olha. E hoje, assim, eu olho isso, e de verdade mesmo, assim, eu enxergo ele uma pessoa muito melhor do que eu. Muito melhor, um cara muito inteligente, sabe? Nossa, cara, um caráter ímpar, um cara muito exemplo, ele é muito exemplo. E quando eu vi aquilo ali, foi uma virada de chave para mim que eu carrego ela comigo até hoje. Então, o que me motiva é que toda vez que eu entro em qualquer processo, o meu principal objetivo é ser um agente facilitador na vida daquela pessoa. Então, eu sempre venho com esse objetivo de fazer uma transformação na vida daquela pessoa com que eu posso. Então, de todas as ferramentas que eu tenho comigo, as experiências que eu tenho, eu gosto sempre de compartilhar elas, porque você participar do crescimento de uma pessoa, cara, isso é impagável. Eu acho que, assim, isso não tem dinheiro que paga isso. Não, Então, é igual a minha situação. Eu fui corretor por 8 anos praticamente. Aí hoje eu tô numa condição de facilitador, ajudando, resolvendo BO de time. Mas porque eu também encontrei um propósito. Hoje o meu propósito é fazer o corretor prosperar, sim, fazer ele trocar de carro, fazer uma viagem melhor, realizar sonhos dos clientes, mas focado. Hoje meu foco é o corretor. exatamente. Eu já passei por muitas situações quando o corretor de... Serve um pouquinho, por favor? Agora. Obrigado.
Mas eu já passei por muitas situações de na hora de tirar a foto com a chave na mão ali com o cliente, cara, o cliente desabar de chorar e aquela conquista. E de verdade, naquela época eu não tinha noção disso, não. No meu comecinho de corretor, eu via a galera chorando e eu acho que por estar ali no processo, né, vai virando rotina, eu não tinha muito aquela noção. Então, eu comecei a me emocionar muito com a conquista daquela pessoa, sabe? Falar, caraca, É sério, é grande, é é um gigante. negócio. E aí aquilo ali foi maravilhoso. Aquilo ali eu falei, não, é isso aqui, é isso aqui. Ser corretor é um negócio, ser corretor é um negócio. Pedro, mais uma pergunta. Como você enxerga o trabalho dos profissionais do setor? Assim como eu que sou corretor, eu no início eu mesmo criava minhas artes, minhas postagens, e eu ficava brigando e tentando gerar minha autoridade profissional Aham. para chegar onde eu tô buscando chegar. Talvez eu nem cheguei onde eu almejo, mas Deus já me trouxe algumas boas posições. Mas na sua concepção, os corretores de Uberlândia, você acha que eles se posicionam de fato para poder representar uma empresa do porte da Renault Diniz, ou ainda tem muita gente que não entendeu de fato o que é ser corretor de imóveis? Cara, existe uma piada que fala assim, ó. Se você chegar em Goiânia e balançar uma árvore, cai uma dupla sertaneja. Aqui em Uberlândia, você balançou a árvore, cai 10 Cai 10 corretor. corretores. Então, tem muito corretor, né? E nisso que tem muito corretor, não tem como, a gente vai sim cair de frente com muito aventureiro, muita pessoa que está literalmente sem instrução da área, sem entender realmente do processo, que às vezes faz o atendimento ali com um cliente que já é uma coisa que eu considero complexa de se explicar para o cliente todo o processo e fazer ele ter o real entendimento daquilo, e tem muito corretor que ainda toca as coisas pelas coxas. Então, assim, embora eu seja gerente comercial, eu me considero corretor. Eu sou corretor de imóveis, então eu respiro corretagem 24 horas do meu dia. Então, quando o corretor, a imobiliária, chega até a minha loja para apresentar o meu empreendimento, eu faço questão de participar do processo. Então, eu participo, eu faço fechamento e assim, eu tenho muito fechamento que eu sento e eu falo, Faz caraca, tudo, você faz tudo. não, tem muito que eu sento e falo assim, eu tô tendo Acompanha. uma aula, eu tô tendo uma Tá aula. O acompanhando. corretor, que é isso? É minha agendinha que sempre tá aqui do meu ladinho que eu tô anotando. É Tá uma aula, aprendendo. que é o que eu falei lá no início, que a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar evoluindo. Então, eu aprendo muito com os corretores, isso é muito legal. Mas eu vou te falar, tem corretor que às vezes eu... Ô, meu querido, deixa eu te falar um negócio. Tem como você buscar uma aguinha ali pra nós ali, só pra dar um tempinho? Porque realmente tem gente que ainda assim atrapalha muito o mercado imobiliário, sabe? Então, eu por estar na construtora, infelizmente, no mercado imobiliário eu ainda lido com situações de clientes que chegam lá chorando, porque eu fiz uma negociação assim, porque eu passei dinheiro pro Meu corretor, Deus do céu. né, o corretor CBN e tal, e não vi meu imóvel, e infelizmente, então, eu acho que isso é um cuidado que o mercado, né, ele ainda tem que ter, porque existe um volume muito grande, né, de corretores, mas infelizmente existe ainda corretores muito mal preparados para a área, né? Mas de contrapartida, na minha opinião, de verdade, eu acho que tem mais bons do que ruins. Que legal, Eu coisa queria, boa. eu queria falar isso, porque eu acho que tudo é exemplo. Então, eu consigo exemplificar hoje aqui na mesa, eu consigo relatar muito mais bons Bons negócios negócios do do que que. maus É, negócios. É porque é aquilo, né? Você faz uma coisa boa, ninguém conta, mas você fez uma coisa fez uma ruim, coisa 10 errada. pessoas vai falar. É. Então, eu acho que continua na mesma, sabe? Então, eu ainda acho que tem sim alguns ali que estão que estão perdidos ainda no mercado imobiliário, precisando achar um santo irmão na vida Ô, glória a Deus, eu para recebo essa palavra. para colocar essa pessoa às vezes ali no eixo mesmo sobre a profissão, sobre a seriedade, né, que é essa profissão, que ela não é uma profissão de segundo plano, né? Eu acho que isso é muito Não, importante. jamais. Mas eu ainda acho que Uberlândia ela é muito bem atendida com os corretores. Então, direto a gente vê aí, não só na Renault Diniz, mas você vê eventos gigantes aí e um número excepcional de pessoas muito bem qualificadas, né? E o mais legal de tudo, embora seja um mercado que tenha muita gente, tem espaço para todo Tem mundo. muito espaço. Uberlândia, graças a Deus, é muito rico, né, em negociação imobiliária, então ela consegue atender todo mundo. É isso, Pedro. Eu confesso pra você que assim, eu até brinco que às vezes em tempos diferentes Deus sempre
Não é que a Uhum. gente muda de opinião, mas Deus ele pode te dar uma nova direção. Claro. Sinceramente, eu teve uma época que eu achei que eu era o cara, mano. Que eu era o foda. Pô, sou vendedor, sei conversar, sei comunicar, tenho network, tenho relacionamento. Eu achava que eu era autossuficiente, mas eu também quebrei a cara, mano. Eu vivi a minha experiência de autônomo e assim, e foi péssima. Eu consegui também prosperar por um longo período, mas se for pra me colocar na balança os altos e baixos da profissão, talvez eu vivi mais embaixo do que em alta. Porque quando vinha alta, já tinha que pagar os 3 meses da baixa. Então, assim, e assim, fica até uma sugestão pra você que tá no mercado. Vai pra uma plataforma, vai pra uma imobiliária, me procura o Renan, procura o Flavinho da Torrana, a Cris da Delta, vai pra uma imobiliária séria, procure um suporte. Afinal, a imobiliária, ela é a ferramenta que vai impulsionar seus Sim. resultados, vai te manter informado, vai te manter com acessos que às vezes cabem somente à imobiliária. Você vai ficar antenado e sabendo tudo que acontece. Então, assim, embasado nessa pergunta, fica aqui a minha dica, tá? Se você acha que eu sou uma pessoa influente para você, vai para uma plataforma, toma um cafezinho em várias imobiliárias, veja onde você vai Sim. se sentir melhor, vai sentir paz, sentir casa, que com certeza você vai ter mais velocidade e vai ter mais negócios. Pedro, vamos falar do Tóquio. Tóquio foi sucesso, Foi sem sucesso. dúvida, 100% vendido, Graças a Deus. 100% entregue ali no Chacras Tubalina, para Sim. você ver que o português ele me pega aqui constantemente. Mas tá tudo certo. Olha lá o Caião lá, olha lá, ó, o professor. Mas é isso. Quais foram os principais desafios que você aprendeu nessa jornada de gestor à frente do Tóquio? Foi distrato? Foi desinformação? Foi falta de comprometimento com o pós-venda do mercado? Qual foi, assim, o maior desafio que você acha em torno do seu papel de gestor comercial? Nossa, em torno, assim, com certeza, em torno do meu papel como gestor comercial, o principal desafio dele foi abrir as portas aqui dentro de Uberlândia. Esse foi o principal desafio. Graças a Deus, em relação a pós-vendas, em relação a distrato, nosso percentual de distrato lá foi, tipo assim, mínimo, mínimo, mínimo mesmo, foi muito baixo. É, Inclusive, eu até tenho esse dado aqui, de 112 unidades, até hoje a gente fez só tivemos 3 distratos dentro do empreendimento. Então, assim, é um número muito baixo, é um número muito baixo. Então, mas o principal desafio foi esse, foi abrir portas aqui dentro da cidade. Por que abrir portas? Uberlândia, ela é uma cidade que ela tem muita construtora mesmo, e muita construtora muito boa. Então começa por aí. Então, quando a Renault Diniz chegou em Uberlândia, o meu primeiro desafio foi esse. Foi esse. É fazer o pessoal conhecer a Renault Diniz, porque o mercado imobiliário ela é muito dinâmico, principalmente quando a gente se fala de Minha Casa Minha Vida, eu não sei se eu tô falando besteira aqui, mas na minha visão, eu acho que o Minha Casa Minha Vida, ele precisa ser mais dinâmico ainda. O pessoal não perde tempo, então, e devido a essa quantidade de informação que a gente recebe simultaneamente, eu vejo uma tendência que, assim, ó, raramente eu vejo um cliente que tá com um corretor. Cara, é raro, é Não raro. existe. E assim, o meu comecinho, que até eu tenho essa lembrança assim de como corretor, eu atender um período somente indicação. Eu só atendia minhas indicações, né? Carteira. Era carteira. Que eu acho que, inclusive, até hoje ainda se mantém. O mais forte é a indicação. Você fez um bom trabalho com aquela pessoa vai te indicar. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir prospectar cliente novo, porque é muita indicação, você tratando a pessoa e um vai indicando o outro e tudo mais. Então, o mercado imobiliário, o cliente chega, ele já viu N empreendimentos de N construtoras e todas muito boas. Então, o primeiro desafio eu preciso fazer o corretor lá da EMAI saber que existe a Renault Diniz também, que ela também pode participar do portfólio dele, que o pessoal, e aí o outro, como eu disse no começo, por ela ser uma construtora jovem aqui na cidade de Uberlândia,
o corretor também confiar de vender aquele produto, o cliente ter a confiança de ver esse produto. Então, hoje eu estou vivendo uma nova era dentro da Renault Diniz, que é a era que agora não tem mais dúvida. Ninguém Cara, tem mais mas dúvida. sinceramente eu acho que a Renault Diniz acertou demais na sua contratação, porque você tem Obrigado. não, você tem esse DNA comercial, Vai cantar um pix aí no final. Você é comunicativo, conversa, não faz boas contratações, monta um time de ponta. Cara, não adianta chegar em Uberlândia, que é uma terra de leões e leões. Rapaz, até o prefeito aqui é um leão, irmão. É verdade. Um abraço pro nosso ex-prefeito. Mas é sério, eu falo assim, é uma cidade, mano, a régua aqui é muito alta comercialmente falando em todos os sentidos. Sim. Cara, que seja na música, que seja no mercado imobiliário, no mercado de venda. Então, fica uma dica para as construtoras que estão chegando, invista em boa gestão, invista num time interno de back office, de auxiliares administrativos, pessoas relacionadas. Porque isso tudo conta, a pessoa vai vestir a camisa da tua empresa. Pedro, o que mais surpreendeu você na entrega do Tóquio? Como é que foi o feedback da turma? Aquele brilho, aquela galera que pagou 30 meses de evolução de obra, entrada parcelada, aquela luta, e a pessoa chegar, abrir a chave assim, e a lágrima descer. Cara, eu preciso te contar uma coisa antes. Sabe qual foi o nosso maior impasse assim, na construtora de pós-vendas? Que tinha cliente que chegava lá na construtora e falava assim: falaram pra mim que a minha evolução de obra ia subir só lá na frente, só lá em 2026, que ela ia bater tantos % e tal, que esse começo ia ser mais baixo. Aí eu falava: meu querido, minha querida, é porque a obra evoluiu demais, o nome é sugestivo, é evolução de obra. Tá evoluindo, vai aumentar, mas você vai pagar uma quantidade menor de evolução de obra. E aí, a gente teve alguns clientes que ficou numa ansiedade durante muito tempo, que viu o empreendimento pronto. Pra você ter uma ideia, a entrega era outubro de 2026. Final do ano passado, ali por volta de outubro, novembro, o chefe de engenharia aqui, o Matheus, eu lembro direitinho, chegou no comercial e falou assim: cara, fevereiro minha torre tá entrega. A gente, como assim? Fevereiro o apartamento? Não, fevereiro meu apartamento tá entregue. Não conseguiu entregar em fevereiro, porque teve finalzinho do ano, teve uma sequência de chuva delongada e não dava para fazer a fachada do prédio. Mas ali, quando foi em maio, o prédio já estava 100%, a gente entrou com documentação. E aí, cara, foi judiação, porque de maio para sair em novembro a documentação aqui na prefeitura foi tenso demais. Para nós, assim, foi muito tempo, né? Mas ainda assim, tudo muito antecipado, né? Então, eu tive esses clientes lá do começo que veio receoso, tipo assim: nossa, eu já tô pagando essa evolução praticamente aqui, o valor da minha parcela da caixa, e eu vou ter que aguardar ainda até ano que vem para pegar a chave. Então tinha a maioria dos clientes, na verdade, eles não acreditavam ainda que o prédio ia se antecipar tanto, não acreditava. Então a gente foi ficando, como é que fala? Contornando toda essa ansiedade. O que a gente fazia para melhorar isso? Chamava lá na loja: vem conversar comigo aqui pessoalmente, vamos sair do WhatsApp e vamos pro pessoal no tete a tete, olho no olho. Chegava lá dentro da loja, vamos levar ele lá na obra para ele ver, e aí ele entra dentro do empreendimento, vê as etapas construtivas ali, tudo concluída. Então, ia baixando essa ansiedade. Então, no dia da entrega, cara, foi maravilhoso, assim, uma experiência maravilhosa. A gente ficou lá até tarde da noite lá, conversando entre a gente lá da empresa, todo mundo muito satisfeito em relação. E olha que para nós, a gente ainda queria ter entregado muito antes. Então, fica naquela ansiedade. Né? Exatamente. Então, tem clientes que assinou o contrato, lá no contrato: nossa, eu vou pegar em outubro do ano que vem, já tá mudando, já tá carregando mudança. Rapaz, entendeu? ainda Sandermon, ainda resta uma esperança. Eu acredito que o Paulo Sérgio, por ele ser do mercado, da construção, eu acredito que ele vai melhorar muita coisa. Ele tá mexendo ali, devagarzinho, ele toca. Acreditamos. Tá mexendo em alguma secretaria. Então, assim, eu acredito que isso aí tende a melhorar. Acredito também. Fica a dica aqui, o seu prefeito, que breve estará aqui conosco. Essa demora da prefeitura com a BITS, com essas coisas aí, eu acho que dá para dar uma acelerada. Os funcionários da prefeitura não atrasam salários, são todos muito, muito bem pagos, né? Então, assim, fala para essa galera botar velocidade nessa documentação. Isso é verdade. Quanto mais a gente acelerar o mercado imobiliário, mais dinheiro na rua circulando, mas nós vamos gerar a economia da nossa cidade. Pedro,
Quais os diferenciais técnicos do Tóquio foram também levados para o Zurich, lá no Roosevelt? Opa, foi o nosso principal case de sucesso. O que a gente enxerga hoje de case de sucesso para nós? É o nosso apartamento que ele tem cozinha, sala e varanda. Então, a gente sempre vai bater nessa tecla e realmente a gente tem a maior varanda hoje do segmento. Então, pro Zurich não podia ser diferente. Então, eu precisei levar essa varanda maior para lá. Então, ela é uma varanda muito confortável. Ela não é mais uma sacadinha para fazer, pra você estender, para o cliente estender roupa. Ela é realmente usual. A gente entrega com ponto elétrico, com ponto hidráulico. Então, o cliente pode fazer uma varandona gourmet. Inclusive, o nosso decorado ele já entrega essa sugestão de varanda gourmet para o cliente entrar lá dentro e entender real o que ele consegue fazer dentro do apartamento. Colocando a churrasqueirinha dele lá, ele consegue colocar a pia, fazer uma varanda gourmet gostosa. A varanda, ela é praticamente o tamanho de um quarto de solteiro. Tem praticamente a dimensão de um quarto solteiro. A gente teve algumas particularidades ali de clientes que fizeram a aquisição desse modelo e está transformando a varanda num terceiro quarto. E cabe tranquilamente. Vai colocar ali uma caminha de solteiro, um guarda-roupa, vai fechar, tal, coloca Cortina, faz o fechamento com cortina de vidro ali no beiral da sacada, com blindex. Acabou. Ele fez o terceiro quarto dentro do apartamento. Então, isso aí não podia abrir mão para levar esse empreendimento ali para o Roosevelt, né? Que é uma região que tem uma carência de lançamento, inclusive, né? Se vê poucos lançamentos ali. Na verdade, hoje a gente está navegando sozinho. Não tem lançamento ali na região, nenhum. Então, chegamos ali, cara, 2 torres maravilhosas de 15 andares cada. A Renault Diniz, ela já segue essa característica de verticalização mesmo ali. Então, Tóquio veio com 14, Zurique já veio com 15 andares, então 2 torres, um prédio garagem de 3 pavimentos, com elevador e escadaria no prédio garagem também, uma área de lazer completaça, com quadra de areia, piscina adulta e infantil. Então, tudo que a gente viu que dava para trazer de melhoria em relação aos feedbacks dos clientes e dos corretores do Tóquio, a gente está levando hoje pro Renault Zurich. É isso. Pedro, o que fez a Renault Diniz escolher o bairro Roosevelt? Ah, legal. Eu acho que o primeiro ponto é realmente essa escassez de lançamentos que tem ali na região. Mas não só isso, o meu diretor, o Igor, quando ele esteve aqui na cidade de Uberlândia, que ele conheceu a área, ele ficou muito apaixonado. Então, ele veio com uma visão de Belo Horizonte. Quando ele chegou ali na área, que ele viu a Avenida Constelação, que tem tudo, a Rua Simão Canenita, que é a rua do empreendimento, uma rua maravilhosa, só casa bonita, uma app maravilhosa, de linda também assim do lado, que vai ficar ali permanente, podendo vender até vista permanente para os clientes. Logo no fundo, a Avenida Cesário Crozara, né? Quem não conhece a Avenida Cesário Crozara, que é o que faz o bairro Roosevelt ser redondo, né? Então, quando ele chegou, que ele viu, ele já apaixonou pela área e ali ele já começou a planejar o que seria lançado ali na região. Então, ali a localização. A localização, ela vende por si só. E a gente está fazendo os dois. A gente está vendendo a localização e estamos levando o nosso principal case de sucesso do produto da maior varanda ali para a região. Show de bola. Pedro, eu brinco que aqui no podcast até minha frase, né? O óbvio precisa ser dito. Uhum. Vou fazer uma pergunta aqui sem pé e sem cabeça, mas você me responde. Renault Diniz, tem alguma coisa a ver com o negócio do carro lá? Cara, é tão engraçado. Alguém já te fez essa pergunta? Olha só que interessante, né? Porque aqui tem a logo da Renault Diniz, né? Aí uma vez um corretor é um bicho criativo demais, cara. Ele é criativo demais. Aí ele falou assim, uai, eu não entendi não. O nome é Renault e a logo é da Citroën? Nossa! Aí eu peguei e falei, cara, corretor é um bicho criativo demais. Mas Renault Diniz é o sobrenome do proprietário, né? Ele é Bernardo Renault Diniz. Coisa boa. Pedro, além da localização, o que vocês trouxeram que não tinha no Tóquio para o Zurich, para engrandecer ainda mais a patente da construtora na cidade? Primeira coisa, a gente fez questão de trazer
uma fachada um pouco mais monocromática, então a gente vende sim uma imponência de fachada ali na região. Outra coisa, o condomínio clube, então a gente fez questão de entregar um condomínio com todos os itens necessários, né, para fazer aquele condomínio ser clube, então a piscina, quadra de areia, brinquedoteca, playground para criança, espaço redário com piquenique, área gourmet com churrasqueira, a academia fechada, então esses são itens que eles não tinham também no Tóquio, mas que a gente fez questão de colocar isso no Renault Zurich, e foi através, na verdade, de uma pesquisa de mercado, juntamente assim, no dia a dia mesmo. A gente nunca parou e falou assim, vamos entrevistar uma pessoa para ver o que a gente pode fazer, mas eram mais as falas do dia a dia, na mesa de fechamento, solicitações dos corretores, então foi isso. Sabemos que o foco agora é o Zurich, Uhum. mercado imobiliário, bora vender, bora ofertar para os nossos clientes. Mas eu andei sabendo aí que tem umas áreas aí na cidade aí da Renault Diniz. Ah, tem, viu? Tem umas áreas. Tem coisa boa também para chegar em outras regiões. Tem coisa boa. Agora eu tô pensando, será que se eu falar eu perco meu emprego, hein? Não, só spoiler, né? Só spoiler. Mas eu tenho um spoiler muito importante pra trazer. Um spoilerzão, assim, que vai mudar o jogo, inclusive. A gente tem, sim, realmente esse foco no Renault Zurich agora, mas não para aí. A Renault, ela veio pra Uberlândia pra ficar. Então a gente tem já adquiridas aí 6 ou 7 áreas que já estão adquiridas. No ano de 2026, a gente deve fazer entre 3 a 4 lançamentos aqui na cidade de Uberlândia. Nossa, então que tem coisa muita boa. coisa. E aí, só um spoilerzinho só para dar um gostinho. Então, ano que vem, Renault Diniz tá na zona sul de Uberlândia, hein? Coisa boa. Pedrão, na sua opinião, sabemos que o Zurich está muito bem localizado, é uma região de alta escassez. Sim. Mas na sua concepção, qual região de Uberlândia? E se for Roosevelt também, você pode falar sem problema nenhum. Uhum. Na sua visão, qual região de Uberlândia tem maior potencial de valorização? Potencial de valorização. Eu preciso contar um relato antes dessa resposta, porque em Uberlândia a gente sabe como são os booms, né, dos lançamentos. Zona Sul, Grande Amareleza. Exatamente, né, então tem esses pontos aí, mas uma coisa eu acho que precisa ser dita. O que acontece na Zona Sul, o que acontece na Zona Leste, também acontece na Zona Norte, também acontece na Zona Oeste, nas suas devidas proporções. Eu acho que isso é o que precisa ser dito. E o Zurich, ele tá em qual região? Ali é setor norte da cidade. Roosevelt, setor norte. Eu fiquei na dúvida. Eu domino a Zona Oeste, Zona... Sim. Às vezes eu confundia também falando que era Zona Oeste, mas... Porque o Roosevelt fica meio que na divisa, eu acho. Mas lá é Zona Norte. Por exemplo, e olha que informação interessante. Se a gente fazer um levantamento das pessoas que compram... E aí eu vou falar isso de forma até genérica. Eu confio tanto nesse dado que eu não vou nem trazer o meu. Eu vou trazer de forma genérica. Se a gente pegar qualquer entrega de empreendimento na cidade de Uberlândia, de qualquer segmento, na hora que você entregou o empreendimento, você faz um levantamento dos clientes que compraram lá no início, quando ele foi lançado, lá naquele período da reserva. Cara, eu posso chutar baixo. No mínimo, pelo menos umas 70% das pessoas que comprou lá no início não teria condição financeira para comprar esse empreendimento quando ele está pronto. E é sempre assim. Eu acho que essa é a informação. Então, indiferente da região que o empreendimento seja, esse dado ele segue em todos os empreendimentos quando eles são lançados. O Toque, a gente mudou a persona do nosso cliente num período de 1 ano umas 4 vezes. Então, essa informação, eu acho que ela percorre em todos os setores da cidade. Todos nas suas devidas proporções, com certeza, mas aquele ditado que muita gente fala, né? O melhor período para você comprar seu imóvel é ontem. Até brinco assim, o pior é amanhã e tal, então compra hoje. E eu acho que isso é real. Se a gente vê muito cliente, eu acho isso muito, assim, acontece até hoje isso, né? Mas tem muito cliente que a gente senta, forma um fluxo para o cliente, queria deixar isso até como uma dica, inclusive. Monta o fluxo para o cliente fala assim, eu preciso pensar, eu quero juntar um dinheiro para dar uma entrada maior e diminuir o valor da minha parcela. Meu querido, não vai dar certo. Não vai dar certo. O que você juntar de dinheiro, seja por 1, 2, 3, 5, 10 anos, a correção do próprio imóvel vai comer esse dinheiro e o valor da sua parcela vai ficar a mesma coisa, se não mais cara.
Porque vai depender também de quanto que você vai juntar esse dinheiro. Então, eu costumo falar muito assim, o cliente às vezes tem uma projeção que vai pegar um dinheiro mais alto num período tal de tempo. Cara, tenta negociar com a construtora, te dá esse prazo para você quitar esse montante lá nesse período que você já sabe que você vai pegar esse dinheiro. Você já garante o preço presente, você já garante a sua unidade, né? Se for a unidade que você viu que você gostou, você já garante ela, porque deixou para depois, a gente vai voltar naquela história do começo. Às vezes o cliente que deixa para comprar daqui 2 anos não tem condição financeira de fazer a aquisição daquele mesmo imóvel. Eu até brinco nas mesas de fechamento, às vezes. Eu costumo falar. O cara fala, nossa, mas será que eu vou dar conta de pagar a construtora, evolução de obra? Meu irmão, se coça, faz um bico, faz um Uber, pega um garçom no final de semana. Sim. Você quer prosperar, quer sair do aluguel, tem que ter atitude. Uhum. Não vai ser fácil, nunca foi fácil pra ninguém. Então, assim, se você quer, você consegue. E uma outra coisa também que eu falo nas mesas de fechamento, às vezes você compra um imóvel na planta, talvez nem a fundação da obra começou. Uhum. Vai começar daqui 2, 3 meses, quando tá em demanda ou não. Cara, já começa agora aplicando 250, 300 reais numa conta poupança. Cara, o que você vai o que você vai capitalizar durante um ano é o que vai te ajudar no último semestre, quando estiver perto de você pegar a chave, que a evolução de obra vai estar ali atingindo 100%. Sim. Então, assim, é possível o comprador comprar e nem se apertar, só é uma questão de ter planejamento e direcionamento, que cabe a nós corretores. Estou em atuação, tem que... Então eu ainda uso muitas coisas, assim, eu uso e tento tracionar e passar para o meu time. Exatamente. Uma coisa que eu queria até falar em cima disso, né, da gente preparar o cliente, eu costumo falar uma coisa muito ousada que, sim, pouquíssima gente concorda, viu? Vou pegar o copo, fala aí. Não sei se você vai pegar ou você vai ficar com raiva de mim que eu vou falar. Mas eu costumo falar assim, cara, ninguém quer comprar imóvel na planta. Ninguém quer comprar imóvel na planta. Eu começo assim, aí todo mundo já torce o bico. Opa, tem gente que quer. E ninguém realmente, eu tô exagerando, né? Eu tô englobando todos e todos é muita coisa. Mas eu costumo falar, ninguém quer comprar imóvel na planta. Todo mundo quer comprar um imóvel e pegar a chave. Mas ninguém dá conta de guardar o dinheiro aí. Exatamente. Então por que se vende um imóvel na planta? Porque ele te dá tempo para você se planejar, ele te dá tempo para você A verdade é que ele te melhorar sua educa. condição. Ele te educa para você depois não trazer problema pro banco. Porque depois que... Te prepara financeiramente. Exatamente. Depois que começou a negociação, acabou, é aquilo ali. Geralmente o imóvel pronto, ele tem uma condição muito menor, porque ninguém quer entrar no risco, né, de parcelar a entrada, a gente sabe como que funciona isso. Então, geralmente a entrada é à vista, a documentação é por conta, então ali o cliente já tem que ter um dinheiro muito, muito expressivo, né? E o imóvel na planta, você já consegue eliminar tudo isso aí. Então, aquele cara que quer juntar dinheiro e tal, qual que é a diferença de juntar o dinheiro para daqui 1 ano e ir pagando a parcela agora durante 1 ano? Você tá juntando o dinheiro forçado. Você já tá pagando. Não, só que assim, existe um erro grande aí. Tem pessoa que chega para comprar, é que fala, não, vou esperar, vou juntar o dinheiro. Beleza. Talvez o fluxo deu certo hoje. Aí você vai trabalhar para você juntar 10 mil reais daqui 12 meses. Aí você vai procurar aquele imóvel que você comprava com 0 de entrada, agora você tem que ter 30. Exatamente. Aqueles 10 não vai servir para nada, vai virar o sinal daquele empreendimento. Exatamente. A correção, ninguém vai deixar de fazer correção porque não tem jeito. Não tem jeito, né? De corrigir o valor do imóvel. Então é isso. Pedro, você que senta na mesa com muitas imobiliárias, muitos corretores, como é que você enxerga o comprador atual? Ele tá mais exigente, mais informado, mais emocionado? Qual que é a sua percepção? Ó, na minha visão, eu acho que acabou aquele negócio de venda no emocional. Eu acho que não existe isso mais não. Tem sim ainda a parte, porque, pô, é a primeira aquisição de imóvel, né, daquela família, daquela pessoa. Então tem sim a parte emocional, mas hoje em dia o cliente ele vem muito mais munido de informação. Hoje em dia, já aconteceu comigo de o corretor chegar com um cliente lá na Renault Diniz e o corretor abertamente falar na mesa. Eu não conhecia, quem pediu para ver esse imóvel aqui foi o cliente. Então, o Tóquio aconteceu isso, porque a gente teve 2 clientes que teve exatamente essa mesma conversa. Coincidentemente, os 2 são vizinhos, né, do Tóquio, estava já em negociação, procurando por imóvel, o corretor tinha oferecido o Uberlândia inteiro, menos o nosso. O cliente, não, eu quero ver aquele ali. Ah, não, então peraí que nós vai lá ver junto, entendeu? Então, aconteceu isso. Então, hoje em dia, o cliente,
é sim muito mais munido de informação. Ele pesquisa com muitas pessoas ao mesmo tempo, que inclusive eu acho isso até um pouco negativo. Eu acho que tem que começar fazendo uma pesquisa e vendo a credibilidade do corretor. Viu? Confia, vai naquele corretor, porque senão vira uma bagunça. É um corretor aprovando daqui, é outro corretor aprovando de lá, aí vira o tal do QV, que agora até os clientes sabem o que é o Pedro, QV. não, Pedro, mas isso aí é uma coisa até que eu bato lá na tecla do time. Cara, o cliente clicou, o cara te ligou, foi indicado, gera uma visita, vai na casa dele, traz ele na imobiliária, Sim. tira a bunda da cadeira. Cara, esse negócio de corretor ficar querendo atender lead dentro do ar-condicionado tem que acabar. Não, é sério, eu falo, não, eu brinco muito lá com o meu time de venda. Falo assim, gente, o mercado ele é muito cíclico. E tá tudo certo, você vai ter o dia de chuva que você vai precisar ficar dentro da imobiliária. Cara, mas ficar dentro da imobiliária, se a sua base tá em dia, irmão, vai visitar um parente, vai visitar um amigo, vai fazer network. Sim. Cara, vai correr, porque igual você falou, o cliente agora, mano, ele tem muito acesso à informação. Sim. Então, assim, fica uma dica aqui pros corretores, viu? Mas sabe que eu acho que fez isso acontecer? Eu acho que foi a pandemia. Na pandemia, a transação imobiliária cresceu demais, né? Muita gente fazendo muito negócio, porque a pessoa começou a dar importância no lar. Porque a rotina nossa de ficar muito tempo na rua e trabalho, e ainda junta aquela pessoa que trabalha e estuda ao mesmo tempo, então vai em casa só para dormir. A pandemia, eu acho que eu tenho uma visão que ela meio que jogou isso de lado, sabe? Imóvel não é só para você dormir, você tem que curtir seu imóvel também. E na pandemia as pessoas começaram a passar por isso. Então, muita gente despertou esse gatilho de, não, eu preciso do meu imóvel, eu preciso adquirir meu imóvel. Foi um período muito delicado, né, pro mundo inteiro. Então, acontecia muitas negociações, não podia ter os encontros, né? Tudo era feito de forma online. E eu vejo que realmente muito corretor estacionou nisso aí. E depois da pandemia, eu tenho uma visão do Pedro, tá? Eu tenho uma visão de que o cliente ele ficou até mais carente. Ele prefere muito tete a tete, muito tete a tete. Então, eu falo isso pra tudo, tanto pra venda quanto pro problema. Às vezes chega um cliente, problema disso, daqui, ele tá bravo no WhatsApp, eu já ligo. Consigo topar com você aqui de que hora? Me fala seu horário. Se precisar de um horário personalizado, eu personalizo pra você também. Então, na hora que você chega no pessoalmente, no tete a tete, você resolve a maioria ou todos os seus problemas, né? Rapaz, eu tive uma aula, quando a gente é conectado com o departamento comercial, pelo menos eu fico muito atento em pegar código com empresas que prestam algum tipo de serviço. Não vamos longe não, para ir mais mesmo, eu tava tendo dificuldade com CRM, com inteligência artificial, resolvi fazer uma pesquisa no Google. E aí eu comecei a virar lead para algumas empresas. E aí começou a chegar as informações de IA. Cara, teve um que eu cliquei, mano, o dono da empresa no domingo me ligou. Então um abraço aqui pra ele, chama Davi Lancastre. Acho que ele grava aqui com o Caio. Parceiraço. Mano, o cara me ligou no domingo. Eu falei, mano... E ali ele já me ganhou, só dele ter me ligado. A gente quer comercial, um negócio desse ganha mesmo. Mano, não, e graças a Deus deu certo. A ferramenta dele é muito funcional, muito boa, muito top. E outra experiência que eu tive agora, por último, eu precisava colocar uma estação fotovoltaica em casa. E comecei a clicar nos anúncios. E começou a chegar as informações de IA. Cara, teve um cara que falou assim, ó. Bom demais. Onde você tá? Mano, assim, eu cliquei nos 10 minutos, o cara me ligou e falou, não, vou te atender pessoalmente. Cara, os outros 10 anúncios que eu cliquei, me chamando, pedindo informação, eu falei, não... Teve um que teve mais atitude que vocês tudo e eu comprei dele. Ele veio aqui na minha frente. E é real. E a gente tem que trazer isso pro mercado imobiliário. Sim. Eu falo pro time de venda. Igual você falou, o cliente ele conversa com no mínimo 6 corretores. E ele tá no controle do jogo. Então, assim, se o corretor tiver mais atitude, vai aumentar o índice de... Com certeza, a probabilidade de conversão desse corretor vai ser maior. O corretor que tenta forçar de fato a visita, seja ela onde for. E também, corretores, não é só trazer o cliente da imobiliária, não. Tem que tirar a bunda, vai na porta do trabalho dele, vai na casa dele, não. Rapaz, o corretor de hoje tá muito mal acostumado. Assim, brincadeiras à parte. Graças a Deus eu tenho um time muito bom lá comigo. Assim, eles embarcam nas nossas loucuras. Mas é isso, cara. Então, assim, acho que o podcast, nós somos um canal de insights, códigos, dicas valiosas, tanto de insight positivo que você deu aqui, com certeza nós vai ter muito corte bacana. Pedrão, você que tá na mesa com várias imobiliárias,
o que o cliente moderno, na verdade, assim, para contextualizar, Uhum. você falou um negócio um dia lá na imobiliária que eu achei muito interessante. Nós tava no meio de algum assunto lá, eu, você, a Rayana, acho que minha esposa, e você falou assim: ah, não sei o que, o cliente. Não, esse cliente. Então ele não é meu cliente. Aham. Resumindo, a gente sabe que cada construtora ela tem um ponto forte. Sim. Que seja região, que seja um. Cada uma tem um ponto positivo. Então, assim, isso com certeza te trouxe muita técnica, muita resiliência nos atendimentos, muita. Porque você tem que defender seu produto, trazer o ponto forte dele e tal. Sim. Mas o que esse cliente informado, esse cliente moderno que sabe muito, o que ele mais busca no empreendimento? Boa. Boa. Eu acho que não tem como falar só do produto. Eu acho que esse cliente que faz a primeira aquisição dele é um universo novo. Então, e tá todo mundo, como você falou aí, muito informado. Então, a primeira coisa que esse cara vem, logicamente, é o orçamento, né? Porque eu acredito que todos os corretores devem passar por isso. O cliente chega, aí ele ganha um salário mínimo, mas ele quer morar numa casa com piscina de churrasqueira lá no Santa Mônica. Quer morar no Splendid, né? No Arts. É. Então acontece muito isso. Então a primeira coisa, o cliente ele vai olhar para o financeiro. Só que antes, um pouquinho dele ir lá para o financeiro, ele vai procurar o produto que atende ele. Então, por exemplo, hoje quem que é o meu cliente? Quem que é o meu cliente? O cliente que gosta de um conforto de cozinha e varanda, eu já ganhei esse cara. Então, aquele cliente que ele fala assim, cara, eu gosto de espaço na cozinha, eu gosto de espaço na varanda, eu gosto de realmente ter uma varanda. Esse cara eu já ganhei ele. Que a gente vai com esse diferencial. E aí, depois, a gente vem no ajuste do financeiro. E que a Renault Diniz, ela é muito agressiva em relação a facilitar para o cliente. Então, por exemplo, o Renault Zurich, eu estou gerando contrato que o cliente está pagando R$ 589 de parcela Nossa. da entrada. Mas como que a gente está fazendo essa mágica? Eu estou parcelando a entrada para o meu cliente até 100 vezes. É Que coisa limitado? Claro que é limitado. Então, a gente não Tem limita. todo um crivo, né? E na Renault Diniz a gente tem uma estratégia diferente. Eu nunca limito. A Renault Diniz não limita nada por período. Então, dia 31 de dezembro acabou. Dia 1º de janeiro é nova, né, um novo ciclo Não, lá tal. tem um padrão. A gente faz sempre por quantidade de venda. Então, por exemplo, eu tenho parcelamento em 100 vezes. Para quem que eu vou parcelar em 100 Para as vezes? primeiras 30 unidades. Primeiras 30 unidades. Depois que eu vender essas 30 unidades, aí com certeza Vai fechando. vai criar uma estrutura nova, vai se reestruturando. Então, o cliente que ele tem uma prioridade, que ele gosta de fachada, gosta de empreendimento verticalizado, ele dá prioridade para fácil localização, gosta de cozinha, sala e varanda ampla, acabou. Eu ganhei esse cara. Esse cara, ele é meu cliente. Pedrão, na sua opinião, o que mais gera confiança na hora de comprar um imóvel por parte do comprador? O que ele mais exige, assim? O que você entende dos atendimentos que você já Aham. presenciou? É saber muito? É ser técnico? O que gera mais confiança na sua visão para quem está comprando imóvel? Eu tenho um costume, eu tenho um costume sempre que eu vou fazer um atendimento, eu gosto de apresentar provas sociais para o cliente. Então eu sempre cito um outro cliente, sabe? Ah, o meu cliente, ó, ficou assim, deixa eu te mostrar aqui para você ver. Aí eu até brinco, ó, vou botar os dados dele aqui só por privacidade e tal, mas a negociação ficou mais ou menos assim. Então, o cliente, ele é o cara que quer a prova, né? Então, hoje o cliente ele me procura. Eu falo para ele, eu entreguei um empreendimento com 11 meses de antecipação. Eu levo ele lá, para ele ver a galera É uma lá. prova social. Eu abro o contrato do toque na tela, que já tá na minha área de trabalho do meu computador, porque é o tempo inteiro. Eu clico, vou lá na página, tá aqui, ó, 30 de outubro de 2026. Então, ele vê que aquilo que eu tô falando ali é real. Mas eu acho que se eu não tivesse essas provas sociais, o que eu faria é ter essa confiança com o cliente, o primeiro passo é ser verdadeiro e parar de contornar as coisas. Parar de contornar. Parar com medo de falar da evolução de obra, explicar ela direitinho, parar com aquele medo de falar que o imóvel tem a correção do INCC, porque tem a correção Rapaz, do INCC. vou te contar aqui o que eu tô fazendo agora. Ah, Agora eu tô pegando uma folha sulfite, eu tô desenhando todo o atendimento e aquele contrato que não consegue ser gerado ali na hora pra gente acompanhar a assinatura, uhum. o cliente tá assinando agora pra mim.
tá assinando, a gente tira foto, sobe no nosso CRM, porque amanhã ou depois se o cara ligar, porque às vezes o cara fica emocionado na hora da compra, Sim. aí o cara liga, mas eu não... não me falaram da evolução de obra dessa taxa ou de alguma coisa. Sim. Irmão, você assinou que tá aqui, ó. Uhum. A gente passou item por item, ficou super claro, porque já aconteceu, às vezes, o cliente na hora da... Ué, já aconteceu com meu irmão comprou um imóvel comigo, rapaz. Um dia meu irmão me ligou, falou que não sabe da evolução de obra. Falei, Jesus amado! Aí eu fui trazendo ele pra realidade, ele foi lembrando, ele foi conectando os pontos, ele falou, não, realmente eu sei, na verdade ficou mal entendido, não tinha entendido como é que seria a cobrança, mas eu tô fazendo isso. Sim. Como lá somos nós que sentamos na mesa de fechamento, passo item por item, assim, as 8 etapas de uma venda até chegar no contrato e falo pro cliente dar um visto. Acabou o problema. Você começa a eliminar brecha de cliente que depois vai tentar, ou numa entrevista, tanto denegrir a imagem do corretor, ou da imobiliária, ou da própria construtora, falando que estava com alguma desinformação. Pedro? Essa questão de desenhar, essa aí eu aprendi com uma antiga gestora minha. A Cibele, abraço, Cibele. Um abraço pra ela. Hoje ela é corretora lá da In-House. Abraço pra ela. E na época, quando eu trabalhei com ela, ela era minha gestora, eu como corretor de house, e ali ela tinha esse costume de desenhar uma linha do tempo. Aí ela literalmente fazia um tracinho, eu faço isso até hoje, se passou aí 8 anos aí, eu tô fazendo isso até hoje. Colocava tracinho, aprovação, aqui é a fase de negociação que vai acontecer isso, seu start de gasto, aqui caixa vai acontecer isso, start de gasto, aqui meu prédio ficou pronto, acontece isso, acaba isso, mas aparece isso, e pronto. Só um outro exemplo, uma vez eu tive um atendimento desse com um corretor de um cliente que vende de extrato de outra construtora, e ele já me procurou, aí... Ô Pedrão, te falar um negócio, cara, vou levar o cliente aí, ele destratou de outra consultora, tinha comprado com outro corretor, e o problema lá foi a taxa de evolução de obra e tal, e eu tô preocupado, como é que nós passa isso pra ele e tal, e eu não, traz ele aqui pra mesa, vamos ver o que a gente faz. Não tenho que ver o que a gente faz, na hora que ele sentou na mesa, eu falei, meu processo é esse, você vai começar aqui e vai terminar ele aqui, o meio do caminho é tudo isso aqui. O cliente, eu lembro direitinho, assim, ele virou na mesa, pegou e falou assim... Cara, é isso. Eu só precisava me planejar para entender se eu consigo arcar com isso. Eu falei, e desse jeito aqui, cabe no seu bolso? Cabe. Pode gerar o contrato, mandar no meu e-mail. Acabou. Então, voltando a responder aquela pergunta, eu acho que hoje o que ganha a confiança do cliente é parar de querer inventar a roda. Ou omitir informação. Para de querer inventar a roda. Se tem isso, passa isso, explica isso, porque vai ganhar a confiança do cliente e você vai ganhar a sua venda e ele vai comprar o produto felizão, sem surpresa. Pedrão, para fechar com chave de ouro, o que os corretores precisam entender sobre o Zurich para que eles tenham mais assertividade, mais conversão, para que todo mundo ganhe muito dinheiro com esse produto que veio por uma escassez regional ali, uma demanda reprimida muito forte. Uhum. Deixa um código aqui para a turma. Boa. Ó, primeira coisa, corretor, quer vender o Renault Zurich? Estuda a localização. Você não vai precisar procurar muita coisa. Você vai abrir o Google Maps junto com o seu cliente, mostrar onde é o terreno, sua apresentação está feita. Depois que você apresentou a localização, leva ele dentro do decorado. Retornando àquela fala, sai do ar-condicionado, busca ele lá na casa dele ou pede um Uber no seu celular, manda entregar ele lá no decorado, vai junto, apresenta o decorado para ele. Se você não conhece o meu produto, você vai me procurar, eu vou te direcionar, ou alguns dos nossos executivos, vai te passar o treinamento dentro do nosso decorado para você aprender tudo sobre o produto. Porque na hora que você aprender tudo sobre o produto, você vai conseguir entender os nossos diferenciais e vai entender por que os clientes estão procurando esse produto. E ó, eu tô tendo um número muito alto de clientes procurando o produto sem corretor. Então, corretor, abre o olho, coloca no seu portfólio, oferece, porque se posiciona. É o único lançamento ali na região. Detalhe, a condição tá especial, parcelamento em 100 vezes. É cliente, eu tô fazendo contrato hoje para cliente pagando R$589 de parcela por mês. Então, vocês são do mercado, vocês sabem, R$589 de parcela de entrada é muito baixo, né? Então, você tem que pegar isso. Tá com aquele cliente que quer morar bem, num apartamento muito confortável e ainda quer pagar barato, é o Renault Zurich. É isso. Pedrão, que honra, satisfação. Muito obrigado. Obrigado, agradecer você, agradecer a Renault Diniz, né, por essa parceria.
Agradecer a nossa gestora, a Rayane, que tá fazendo um trabalho excepcional com o meu time, Que legal. marcando presença. Isso Não aí, só, eu tô vendo as ações acontecendo acredito lá. que não só lá nem mais, mas também nos nossos outros parceiros, nos outros players. Continua. Tem um pessoal meio ciumado aí, esse viu? é o processo. Não tem problema não. Mas lá ela vai ser sempre bem cuidada. A galera gosta muito dela lá. Não, coisa boa. Ó, agradecer também, Sandermon, obrigado, viu? Foi muito legal esse bate-papo aqui. Mandar um abraço pra todo mundo demais, que eu tenho um carinho muito especial. Inclusive, tô com saudade da galera lá, viu? Aí, vai dar bom, não. A galera agora tá tudo focada nas ações, né? Tá tudo nas ações. Agora tá uns tá na porta da obra, tem uns que agora tá ficando na constelação Não, eles rural. cercaram lá, cercou. É isso, Pedrão. O nosso jargão aqui do nosso podcast, né? Pra você, quem pode mais? Pra você, quem pode mais? Ixi, entrei na pegadinha, sem pressão, hein? Não, é sério. Pode ser família, pai, mãe, esposa, corretora, empresa. Pra você, quem pode mais? Você fala aí que sentido? Não em todos, cara. Pode ser uma gratidão sua, pode ser uma força de venda, pode ser alguém que te deu uma oportunidade, alguém que você quer honrar. Entendi. Para mim, quem pode mais, aproveitando aí do podcast, é o mercado imobiliário. Então eu quero já puxar aquele saco e tal. Eu acho que quem pode mais é o mercado imobiliário. E junto, se a gente, todo mundo muito alinhado, vai todo mundo prosperar, todo mundo fazer bons negócios, que esse mercado ele é lindo, ele é maravilhoso. E você que é corretor, você pode mais. É isso. Pessoal, fica aqui para vocês mais um grande conteúdo gigante de muita informação, inclusive da Renault Diniz, do Zurich, lá do Roosevelt, que é a varanda mais gigante da categoria. É a maior varanda do Minha Casa Minha Vida de Uberlândia, gente. E falando sério, esse é o apartamento do Minha Casa Minha Vida mais próximo do centro de Uberlândia. Você deve conseguir chegar no centro da cidade com 7, 8 minutos de carro, 6 minutos de moto, 15 minutos de bicicleta. É muito perto. Corretor, fica aqui a dica. Fiquem ligados, senta o dedo, compartilha com o mercado imobiliário, com seus clientes, com seus amigos. E é isso. Pedrão, tamo junto. Obrigado. Fui!